Bom, acho que um bom passo inicial seria você relatar como que foi o seu processo desse filme, como que você chegou ao Darel. Você já comentou, né, que entre essas imagens virarem filme houve um tempo, né? Seria interessante você explicar para a gente por que demorou esse tempo até essas imagens virarem filme. E no meio disso eu queria, digamos, colocar duas curiosidades minhas, assim. Uma, que o seu trabalho mais recente, né, tem uma série de personagens, digamos, mais idosos, né, que é uma coisa muito singular no momento em que o cinema brasileiro se volta tanto essa quantidade de filmes coming of ages, né, essa preocupação com os personagens muito jovens, a transição para a vida adulta. Nesse momento, são uma série de personagens idosos, não apenas personagens idosos, mas personagens idosos artistas. Né? É o Gato, é o Rubens Barbot, são as transformistas do clube, é o Darel. E pelas datas, as primeiras imagens, talvez o Darel tenha sido o primeiro dessa série. Né? Se você enxerga de algo de específico nisso, algo de diferente. E outra curiosidade é do uso da baixa resolução nesse filme, que me parece um uso bastante interessante, bastante singular, diante do fato de que a gente está lidando com uma matéria pictórica. Né? Matéria pictórica essa, que é tanto dos vídeos do Darel quanto dos quadros. Começando por essa última, isso foi uma questão da data que foi filmado, né? Primeiro, as imagens do Darel elas foram todas arquivadas em DVD. Então, mesmo ele filmando em HD, a gente já perdeu aí uma resolução para o DVD. Ele passava para o DVD e deletava. Só uma curiosidade, como ele fazia os filmes, não sei se fica muito claro, ele filmava na câmera e só usava a imagem. Ele ligava o RCA de imagem no gravador de DVD externo dele e ligava o som de algum músico nos dois canais estéreos e dava o REC, play e REC. Aí assim ele fazia os filmes dele, né? E deletava a imagem original. Bom, aí eu tinha uma câmera com fita na época. Então, 6 anos atrás, eu tinha aquela primeira HDV, que você filmava na fitinha mini DV, mas tinha uma resolução 720p. Bom, eu não via para esse filme a necessidade de tentar uma coprodução, pedir uma câmera emprestada para alguém. Mas acaba que as pessoas acham bem interessante porque, como no final do processo teve esse jogo entre as minhas imagens e as dele, e isso que fez o filme, principalmente, em alguns momentos casou muito bem, né? Porque a minha câmera, por mais que fosse um pouquinho mais profissional que a dele, no escuro ela tinha uma resolução baixíssima, o granulado do preto, né? Então, foi isso. Não foi nada muito pensado, assim, vou tentar fazer com uma resolução mais próxima do que a dele. Nada disso. Foi um acaso. O tempo, em 6 anos, parece que essa imagem já é muito mais velha do que isso, né? A coisa está muito rápida. Agora já tem 4K, enfim, que eu nunca usei. Sobre as pessoas mais idosas, eu sempre filmei, assim, desde o meu primeiro vídeo chamava 100 horas. E eu fiz uns botequins também que tinham uns velhinhos. Eu sempre gostei muito de me aproximar de pessoas mais velhas, sempre me senti muito bem perto delas. E no caso do Darel especificamente, acho que foi isso que uniu a gente, assim, porque eu conheci, começando a primeira pergunta, né, o processo. Eu conheci, assim como eu conheci o grupo de dança, fazendo um registro. Fui contratado para fazer um registro do grupo de dança de um espetáculo. Isso virou meu primeiro longa. E do Darel foi para fazer uma entrevista com ele, não eu como entrevistador, eu como técnico mesmo, ligando a câmera, marcando, botando o som, e para uma exposição sobre do Guild. E teria uma videoinstalação com entrevistas de pessoas falando sobre ele. Darel conviveu com o Guild. E, enfim, aí nesse mesmo dia ele já queria saber melhor da minha câmera, achou diferente da dele, perguntou e queria que eu fizesse cópias daquelas imagens no mesmo momento ali naquela salinha dele. Eu falei, caramba, esse cara é doido. A gente já tinha outra entrevista depois. Eu falei, não, eu vou entregar tudo para a produção, depois eles te passam. Não, mas eu quero copiar no meu equipamento. Aí ficou aquilo assim, mas ele com o jeitinho dele conquistou a gente foi para lá, para o andar de cima, aí ele me apresentou a sala, todos aqueles filmes. Aí começou a falar de cinema, descobriu que eu trabalhava com cinema, que tinha estudado cinema.
E foi assim, aí, por acaso ele tinha um cabo, que a câmera dele era Sony também, o mesmo cabo que eu não tinha levado, fizemos essas cópias e depois marcamos. Aí fiquei indo lá, batendo papo, copiava muitos filmes que ele tinha, alguns filmes que ele tinha comprado fora do país. Aí ele começou a pedir para eu baixar filme, eu não sei baixar. Hoje em dia já sei, mas eu pedia para o Douglas me ajudar com isso, enfim. Aí ele começou a conhecer também o Douglas e num belo dia, eu não sei muito bem porque já tem um tempo como é que foi essa coisa da filmagem. Eu lembro que ele falou que estava pintando a Judite. E eu falei, eu vou te filmar pintando a Judite, pode? Porque eu achava que eu estava tendo acesso a uma espécie de museu da Arel, sabe? Eu abria aquelas gavetas e via aquelas gravuras. E ele ali do lado comentando. Enfim. E ainda, estando perto de um senhor assim, eu sinto que eles vão direto ao assunto quando se trata de arte, sabe? Eles não ficam rodeando muito. Era muito interessante ver como é que ele analisava os filmes. Eu tive essa impressão também conversando com o Nelson Pereira dos Santos. Ele não tem muita mais paciência, assim. Eles vão direto ao assunto e não só copiar os filmes dele é interessante, mas também conversar com ele antes dos filmes. Ele falava para prestar atenção em certas coisas e tal. E era muito gostoso isso, de ver os filmes e voltar e conversar com ele, copiar novos filmes. E foi assim, nessas idas à casa dele, eu e minha câmera, 3 vezes, sozinho. E numa quarta vez eu pedi para o Douglas me acompanhar para fazer o som, para eu não ficar também muito preso, porque eu botava o direcional preso na câmera. Então, sempre que ele falava, eu voltava, porque eu queria que o som fosse bem captado. E nesse dia que o Douglas foi, a gente filmou muito. Chegamos cedo, filmamos, fomos almoçar, voltamos. Filmamos até tarde, porque eu tinha essa liberdade. E depois voltei para filmar uns planos da casa, e só. E esse material ficou parado, por quê, eu acho? Eu tenho certeza, porque o filme foi ficando mais maduro na minha cabeça. Mesmo parado, eu não fiquei mexendo nele, ele ficou parado. Não comecei a editar, não fiz nada. Mas eu fui me dando conta de que eu era um personagem do filme também, de que esse nosso encontro fazia parte desse filme, essas solidões se encontrando, né, nesse espaço, porque não tinha como. Nós dois sozinhos na casa, não tinha como eu fazer um filme observacional sem um contato direto. Mas agora eu também acho que esse filme, esse tempo foi importante porque eu nunca tinha feito um longa e eu acho que, sei lá, 6 anos atrás não, 10 anos atrás era impossível você pensar no Brasil assim que você fazia 4 filmagens com um cara assim ia virar um longa. Claro que é possível, mas na minha cabeça não tinha passado pela cabeça que isso ia virar um longa. E como curta ele ficava sempre mal resolvido assim, como eu até comentei com você, seria o primeiro filme, quando eu filmei ele fazendo a Judite, não encontrando a Judite, eu achei que isso dava um curta. Darel não encontra a Judite, uma coisa assim. E a solidão dele ia estar ali presente também, mas não ia ser o principal. O videoarte talvez não entrasse, bem que tem umas imagens dele filmando a Judite que podiam entrar, seria isso. Mas assim, nunca era bem resolvido como curta. E aí eu fiz, passou um tempo. Nesse mesmo ano eu filmei o Ensaio de Cinema, que foi um curta que rodou muito. Isso foi um dos motivos também desse não ter espaço naquele ano para eu pegar logo em seguida. Aí fiz o longa, fiz outras coisas da vida, trabalhei, paguei conta. E aí, num belo dia eu falei, tem que terminar esse filme. E tentando, aí pensei, vai ser um média. Vai ser um média porque aí já dá para encaixar isso e aquilo. E fui montando, virou um longa. Quando eu pensei em média ou longa, aí tudo se resolveu na minha cabeça, porque aí tem tempo de mostrar todas as camadas que eu queria, que eu via que tinha potência ali para mostrar. Acho que mais ou menos por aí. Engraçado perguntar essa coisa da baixa resolução, que me dá muita impressão também, essa antiguidade das imagens, mesmo isso que você está falando, de que lhe parecia impossível há 10 anos atrás fazer um longa-metragem com essas imagens, que quase me parece uma espécie de documentário sobre o próprio processo de produção, ou de uma certa mudança do processo de produção brasileiro, documental dos últimos anos. Ali mesmo, para ele, a minha câmera já parecia velha para ele, porque tinha fita. Isso há 6 anos. Hoje em dia, nem fita. Quem tem fita em casa, até para você conseguir reproduzir, né? Eu tenho uma fita, queria ver, eu queria usar um arquivo, você tem que procurar alguém que ainda tenha para passar para um HD, tudo muda muito rápido. Engraçado. Uma outra curiosidade, também pensando nessa sua trajetória mais recente do ensaio para cá,
que os personagens, tanto do ensaio, quanto do Esse Amor, quanto do clube, o pessoal da Turma OK, não são apenas personagens idosos e personagens artistas, né? Mas essas personagens, elas estão em meio a um outro coletivo, né? Existe um processo artístico que é coletivo, né? Tanto na companhia de dança quanto na Turma OK. E esse processo coletivo como que joga esses corpos idosos na cidade, né? O que dá um caráter muito imediatamente político para esses filmes. Coisa que não aparece assim tão claramente no Mais Que Eu Possa. É quase que o filme, como ele se encerra, como se você sentisse uma necessidade de jogar novamente esse personagem, jogar novamente essas imagens para a cidade. Como é que você vê isso? Faz sentido, pode ser. Eu não tinha pensado assim, porque na filmagem não existia esse roteiro e nunca existiu nossa saída também. Uma curiosidade assim. É tudo montagem do filme. Eu nunca saí com ele para a rua. Essas imagens ele fez sozinho. Ali no momento que a gente está se preparando para sair, a gente está indo almoçar. Então foi esse dia que eu fui filmar uns planos da casa. Nem era para ele aparecer em cena. Eu estou filmando a sala dele, que aliás eu usei como eu planejei no início do filme. É o primeiro plano depois dos créditos. Então, mas depois ele volta porque o Darel entra me procurando. Até eu mostrei um primeiro corte para uns amigos. Ai, tem mais disso? Ele te procurando pela casa? Tão legal. Eu falei, não tem, não foi pensado. Não. E um dos motivos do filme também demorar muito para ficar pronto é porque o Darel não aceitou ser dirigido. Que eu tive, dentro desse espaço-tempo, ideias que a gente podia fazer algumas coisas juntos, né? Mas ele não quis. E tudo bem. Eu fiz isso na montagem, como uma provocação a ele. A gente até hoje brinca. E ele diz no filme, diz sempre para mim que ele não pode atuar, que ele não é o Paul Newman e tal, mas hoje em dia ele já diz, até que eu estou bem, estou igual o Marlon Brando lá na tela, né? Me deixa por dentro das coisas que estão acontecendo, hein, por favor. Aí eu mando para ele uma reportagem que saiu, outra, e converso como é que foi a exibição. Ele, que legal, nós somos os irmãos Coen. Eu acho muito legal, ele está curtindo esse momento, assim, apesar de ele não ter visto no cinema ainda. Ele ia para São Paulo na Mostra Tiradentes de São Paulo, mas acabou não indo de última hora. Eu acho que no Rio, agora, quando passar, ele vai assistir. Mas é interessante, apesar de ser... Eu deixei de responder, na verdade, aquela sua primeira pergunta, ou colocação, que tem uma ligação, sim, nesses últimos filmes, e o do Darel... eu acho que pode ter sido inconsciente realmente de jogar, de sair daquele centro, não é nem de jogar ele, de sair daquele centro ali, né? Eu acabei usando aquela frase que ele repete sempre, que ele fala que é de um filme do Jarmusch, que o universo não tem centro nem borda. Ele sempre falou, Jarmusch está certo, o universo não tem centro nem borda e tal. E foi isso, de deslocar um pouco da gente ali naquela casa. Tinha essas imagens, né? O filme um pouco que engana o espectador, esse jogo de se concentrar nessa solidão, de não mostrar ninguém mais naquela casa, além da gente. Mas tem algumas pessoas que passam. Tem, inclusive, essa filmagem do final, que aparece mais para o final daquela moça ali da área, dos netos dele jogando videogame. Entram como se fossem lembranças de filmes que coisas que ele tivesse feito há mais tempo. Mas, então, mesmo sendo filmes completamente diferentes e o processo de filmagem sendo completamente diferente, acaba os dois longas sendo de artistas e sobre o espaço desses artistas, da criação deles ali, né? De alguma forma, dessa minha aproximação, que do grupo de dança também tem. Eu fico muito atraído, uma coisa que você comentou também, sobre processos quase amadores. O Darel não é amador de forma alguma, mas ele se vê assim como um videoartista. Ele não pretende mostrar essas imagens, não pretendia mostrar essas imagens para ninguém. Agora eu estou até conversando com ele para ver se a gente faz uma exposição só com os videoartes, que eu acho que, além do cinema, essas imagens podem ser bem interessantes utilizadas assim numa galeria, alguma coisa assim. Então, o grupo de dança é um grupo super importante, fez 25 anos agora, mas tem, de certa forma, pela falta de recurso, às vezes consegue, às vezes não consegue, um certo estilo de fazer arte parecido com o meu, porque assim, no Rio de Janeiro é meio complicado. Isso é uma outra questão. Vou entrar em questões políticas, mas lá assim, é a Rede Globo e o cinema independente, a minha geração geralmente não tem dinheiro, tem que buscar dinheiro fora.
E hoje em dia eu até gosto disso. Eu acho que isso dá uma certa liberdade, né? Como diz o Gato Larsen, você não tem dinheiro, mas também não tem limite. Isso é muito bom. Mas então, o clube é muito assim, a Turma OK, eles estão ali se apresentando e fazendo transformismo, ninguém ganha um tostão. Eu gosto, de certa forma, disso. Gosto quando tem grandes eventos deles, que são super ensaiados, eu já não gosto, porque eu gosto do acaso que acontece no palco, de um erro, de como eles improvisam, eu gosto muito disso. E o Darel com esse videoarte também. Ele, de certa forma, tem um olhar ali de um artista super experiente, mas tem esse amadorismo e tem também que ele está aprendendo a mexer aquela câmera. Cada dia ele entende alguma coisinha, como é que faz, como é que fica melhor a luz. E filmando, ele está aprendendo filmando. Eu acho que isso que me atrai um pouco e eu, de certa forma, coloco nesse filme mais claro, né? Até no título. Nesse reconhecimento tem um pouco disso também, de estar vendo em outro artista, até veterano, de outra geração bem distante, uma forma de fazer que me atrai. Pois é, exatamente. Pessoal, vocês têm questões? Dúvidas, objeções? O tempo é curtinho, né? Então, cara, que montagem sensacional assim que você fez. Assim, as montagens foram casando muito bem, principalmente com a trilha. E eu queria saber, por ele ter ficado tanto tempo parado, essa trilha ela foi maturando na sua cabeça, ou ela surgiu de repente? O Darel sugeriu músicas, porque tem uma grande coleção de música clássica que ele até menciona. Então, eu queria saber um pouco como é que foi a participação da música na montagem. Então, eu fiz a montagem com o Will Domingos, que é um realizador novo que se formou lá na UF, só para agradecer o seu elogio, mas dizer que foi com ele também. E as músicas, assim, mais de 70% vieram dele mesmo, do Darel, que já estavam ali. Às vezes a gente usou exatamente como calhou a música com a imagem, mas às vezes não. A gente tinha essa opção de edição. E com o tempo a gente foi tomando liberdade tanto de usar músicas que não eram dele, entre aspas, originais dos filmes, quanto propor coisas novas na imagem, desde cortar mais rápido, acelerar a imagem, fusões. Isso também porque quando eu mostrei o primeiro corte para ele gostou muito e fez uma observação. Está muito bom, mas às vezes está muito longo. E aí eu parei para pensar, às vezes ele queria fazer o plano longo realmente, e às vezes ele não tinha como cortar. Por exemplo, quando ele entra em cena, ele tem que dar o play, o rec, entrar, ele só pode dar o stop final, o pause, quando ele sai. Então, essa observação dele me deixou mais livre. Eu acho que a gente acabaria chegando aqui, mas acho que acelerou a vontade de manipular essas imagens de outra forma. Até chegar ao extremo de botar uma música completamente oposta, pop, e ver como é que casa essa música, essa imagem dele, jogando num outro lugar. Então, tem ali 70% das músicas dele, que a gente adora, as escolhas, essa música do Ligeti, mais experimentais. Porque também ele pensava, claro que ele não podia montar exatamente o corte, a virada de música, o ritmo, nada disso. Mas ele sabia das músicas que ele escutava, então ele filmava pensando. Não casado exatamente, mas já pensando no sentimento ali de solidão que ele buscava, de mistério. Então, de certa forma, a gente começou a montagem respeitando muito isso e, aos poucos, foi embaralhando, que eu acho que é o grande barato que a gente conseguiu. Embaralhar ao ponto de, em certos momentos, será que foi o Alan que filmou isso? Será que foi o Darel? Será que foram juntos? Será que o Alan pegou a câmera do Darel, o Darel pegou a câmera do Alan? Já me perguntaram isso tudo, assim. E eu acho isso bom, acho que joga num lugar interessante, até porque tem um olhar ali por trás, né? O olhar do Darel, mesmo estando na nossa montagem, isso que eu admiro também muito nele, que eu tenho tentado cada vez trabalhar com a equipe menor possível. Aqui eu fiz isso, de certa forma. Não tem nada no meio do olhar dele para a imagem. Tem uma lente ali, mas é ele, não tem um fotógrafo, não tem roteirista, não tem nada. E ele, quando diz que não gosta de fazer cinema, é muito por isso. E os nossos papos mudou muito a nossa relação desde lá até aqui. A gente fez uma relação de amizade, não era uma relação
de admiração, só da minha parte. Da dele era admiração por mim, por amizade, por eu estar ali batendo papo com ele. Mas não, ele nunca me perguntava: o que você está fazendo? Deixa eu ver um filme seu. Não tinha isso. E também não tinha... o que você achou desse enquadramento? Jamais. Não interessa para ele isso, alguém interferindo no olhar dele. É puro ali. Com o tempo isso foi mudando. Em 6 anos, né, a gente nunca parou de se falar. Ele gosta muito do meu primeiro longa. E eu acho que ele às vezes me procurava, eu estava viajando, e para ele isso era importante. Assim, nossa, você está em tal lugar. Foi mostrar na universidade de tal lugar. Às vezes nem foi tão importante, foi uma coisa pequena, assim, mas para ele... Acho que na geração dele tinha muito isso, né? De buscar na Europa, buscar... e hoje em dia a gente já tem essa relação, assim, de dele querer saber o que eu estou fazendo. Ele muito parou um pouco, assim. A Judite até hoje não terminou. Ele parou esse tempo todo de fazer videoarte porque roubaram a câmera dele, e agora parece que ele tem uma câmera nova, está fazendo novas coisas. Ele me liga para contar um roteiro, já tem isso, que é do... Era uma lagartixa que bateu no prego. Aí ele contou assim a princípio, mas depois ele contando a história é tão divertido, assim, e ele começou a filmar, porque ele imaginou, a lagartixa não bateu no prego, mas ele imaginou que ela batesse e fosse cair, sei lá, essas coisas loucas. Aí a gente fica conversando. Mas eu não olhei essas imagens ainda, não tive tempo. Mas eu respondi... Qual era a sua pergunta mesmo? Do som. É isso. E da montagem... É um filme de montagem, eu acho. Eu acho que o fato do filme não ter ficado velho, eu acho que não ficou, porque 6 anos correria esse risco. E também está mais de acordo com o meu olhar hoje em dia... Porque o filme foi muito simples, ali filmando ele. Uma outra coisa que eu comecei a experimentar na casa, assim, o fato de acho que o filme não ter envelhecido foi por conta da montagem, da gente ter encontrado essas mínimas coisas que eu fiz, assim, e ligações, e usar isso de uma forma muito potente, eu acho, desse encontro das imagens, né? Mais alguma pergunta? Primeiro, parabenizá-lo pelo ótimo filme que você fez. E eu gostaria de saber, também do ponto de vista técnico, se você utilizou película para gravar essas imagens, ou se você utilizou o digital, ou qual a sua visão sobre o uso do digital no cinema, ou se você gosta ou não, ou o que você acha mais fácil de fazer no digital ou na película, talvez. Não usamos película, não. É que essa imagem em DVD fica do jeito que a gente transformou ela digitalizou, fica meio analógico, né? Te recorda uma imagem antiga, que seria mais próxima do VHS, talvez, mas é longe da película. Mas não usei. Já filmei em todos os formatos, mas adoro fazer digital porque realmente é mais simples. Você não depende de tanta gente, tem isso também, né? Tanto na filmagem quanto na pós-produção, essa busca pela imagem mais direta, assim, da direção tá não passando por muitas coisas, o digital facilita muito. Ou Super 8, talvez, também, que aí já é uma película mais na mão, assim. Mas você perguntou se era mais barato? Com certeza, né? Digital. Acho que ele tinha levantado, não? Parabéns pelo filme, gostei muito. Você falando das imagens, né, que tem hora que a gente às vezes nem sabe o que é seu, o que é dele, tem hora que é bem claro, assim. Ele te passou uma seleção, assim, essas aqui são as melhores, ou ele te passou muita coisa e você assistiu e escolheu? Como é que foi essa escolha das imagens dele? Ele abriu claro, e das suas também, claro, essa mescla. Tinha muita mais imagem dele do que minha, porque ele abriu a gaveta. Eu fiquei até desde que a gente começou a montagem, eu fiquei, sei lá, 1 ano. Não que a gente não montou 1 ano, mas depois que acabamos a montagem, depois passou em Tiradentes, depois que fui entregar isso para ele, eu estava com tudo dele lá em casa, assim. Não teve seleção dele, não. Me entregou. E a seleção foi muito... O Will entrou como um assistente de edição, muito por isso. Era muito material. E eu queria
que ele fizesse uma seleção assim, no sentido de que tem muita coisa repetida também. Ele filmava, reutilizava o mesmo trecho com outra música. Às vezes era assim, Darel, imagem não sei de quê e Ligeti. Depois as mesmas imagens com outro som. Mas era interessante para a gente também, para ouvir, porque mudava um pouco. Mas o Will entrou desse jeito e depois foi montando comigo e acabou assinando junto, porque realmente contribuiu muito além disso. Realmente montou, no mínimo, metade do filme. Mas a seleção foi muito também assim, a partir do momento que a gente foi construindo esse roteiro na montagem, de que essas imagens ajudassem a gente a contar a história. E não só fosse simplesmente o Darel dizendo, faça videoarte, aí mostra, assim, assim, assado. Não, que, por exemplo, quando ele fala de solidão, que tem algumas imagens nesse sentido, e a gente vai juntando elas, ver se dá para criar alguma dramaticidade num momento, em outro. A gente foi tentando também não entregar tudo de bandeja, né? Deixar as mulheres para um certo momento. A gente foi pensando, assim, realmente o roteiro foi feito na montagem. Apesar do Douglas estar assinando, o Douglas teve a função nesse filme de me acompanhar esses 6 anos, de vez em quando voltando, e aquelas imagens? Isso, para mim, é roteiro. Não, e se a gente fizer isso, aquilo? Ele falava, vamos filmar o Darel, essas mulheres passando, essas mulheres vão criar vida. Sabe aquele clipe do R.E.M., Losing My Religion? Aquelas mulheres, assim. Isso é cada coisa que eu começar a contar que a gente pensou em fazer em 6 anos. Mas era só assim, papo, né? Aí passa o tempo. Não, vamos investir nisso e tal. Até eu acho que a gente fez o óbvio, que era realmente usar essas imagens dele, tentando encontrar com essas minhas. Ele se filma também, né? Tem muita gente que acha que esse final sou eu e ele de frente. Eu acho lindo isso. Mas se você viu isso, é porque estamos nós dois de frente. De certa forma, estava ali na montagem, ele me olhando, mas é ele no espelho. Ele nem me conhecia quando fez essa imagem. Mas foi isso. A gente tentou usar a imagem resumindo, assim, bem, para tentar contar uma história. E esses blocos, que são uma provocação a ele também em relação a essa coisa de atuação, né? Eu chamo de cena, de propósito. Também a ideia inicial da escrita vem dele, porque ele sonha, eu ainda vou fazer isso para ele, em fazer, talvez nessas vídeos instalações, que tenham as imagens dele e as frases dele, mas tem que ser em preto, como cinema mudo. Tem que ser preto, entra umas frases e entram imagens de novo. E ele quer muito que faça isso, mas ele só quer essa orientação, ele não quer... Ele falou, eu confio em você, você vai fazer, mas tem que ser assim. E então, mas aí, enquanto a gente montava, respeitando então essas imagens dele, inicialmente já vinha a ideia dos escritos também, dos títulos, E a imagem, a gente foi encontrando coisas muito legais. E na montagem, quando um bloco, você não consegue mais mexer num bloco, você vai vendo, isso aqui já foi, isso aqui consolidou, né? Aí vai mexendo e vai descobrindo coisas. Se ficasse mais um tempo... ficava diferente o filme, podia descobrir coisas novas também. E aí o prazo do festival é interessante nisso também, né? A gente mandou um primeiro corte para a seleção de Tiradentes, entrou. Aí intensificamos lá, 3 semanas, fechou o filme. Se não, talvez se não fosse selecionado, podia ir continuando. Bom, tempo curto, né? Muita coisa para conversar sobre o filme. Muito obrigado, viu, Alan? Obrigado a todo mundo. Eu agradeço também. E tem a votação aqui na saída do Júri Popular. Terem chamado o Everton para mediar aí o debate. E acaba que não, eu estou até de noite aí. Se alguém ficou tímido de perguntar alguma coisa e ficou tímido de xingar também, sei lá. Estou até a noite aí. Beijo.